Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Tio Waltenberg de novo no pedaço. Senhores, eu tenho aqui em minhas mãos, uma questão do Enem 2009, segunda aplicação. Muito bem, não foi citada a fonte, porque naquela época, os primeiros Enems, não havia esse hábito, mas lendo o texto a gente vai conseguir entender fácil. Vamos lá. No Brasil, na complexidade do seu território, com muitas diferenças regionais, ocorreu um fato marcante, no cenário político nacional, capaz de mobilizar e aglutinar todos os segmentos da sociedade. Esse fato, relacionado ao processo de redemocratização, foi o movimento por eleições diretas, que ficou conhecido como Diretas Já. Esse processo representava, na época, os anseios de uma sociedade marcada por anos de regime militar. O movimento mencionado desencadeado. Ele falou de diferenças regionais, que esse movimento surgiu numa região, mas aglutinou vários setores. Pois é, gente, vamos lembrar um pouco desse episódio? O que aconteceu foi o seguinte, Nós estávamos, naquela época, no governo do presidente João Batista de Figueiredo. É o último presidente militar, Isso, Figueiredo, É o último presidente militar. Ele governou o Brasil de 1979 a 1985, Só que antes de Figueiredo, no governo anterior, que foi o Geisel, Ernesto Geisel, a ditadura militar já dava sinais de abertura. E aí, no governo de Figueiredo, o processo teve andamento. Por exemplo, foi aprovada a lei de anistia, para presos e exilados políticos, exceto aqueles que participaram de movimentos guerrilheiros. Lei de anistia. Depois foi aprovada a lei do pluripartidarismo. Pluripartidarismo. Por quê? Porque durante a maior parte da ditadura militar, gente, nós só tivemos 2 partidos políticos. Lembram? Arena e MDB. Era o bipartidarismo. Voltamos a ter vários partidos políticos. Beleza? Muito bem. Em 1982, o presidente João Batista Figueiredo permitiu a realização de eleições diretas para governador. Aí, Waltenberg, não ocorria desde quando? Desde 65, gente. A última eleição para governador tinha acontecido em 1965. Caramba, Waltenberg, então 17 anos depois, o presidente vai permitir o quê? Eleições diretas para governador. E o povo voltou a ter o prazer de eleger o seu governante. Waltenberg, e eleição direta para presidente? Não tinha. Foi por isso que essa eleição de 82 para governador acendeu uma luz. O povo brasileiro começou a pensar, cara, e por que não, na próxima eleição, olha o que pensaram, por que não, na próxima eleição, já podermos eleger o presidente da República? Na próxima eleição, para quê? Para presidente. Então, foi nessa ocasião que um deputado do Mato Grosso, um deputado chamado Dante de Oliveira, olha o nome do deputado, já falecido, Dante de Oliveira, o deputado Dante de Oliveira, naquela época ele era vivo, gente? Hoje é que ele está falecido, Entenda isso. Esse deputado Dante de Oliveira, do MDB, ele propôs, PMDB, na verdade, ele propôs que houvesse uma emenda à Constituição, uma emenda constitucional, certo? Que vai ficar conhecida como emenda Dante de Oliveira, a emenda constitucional, para permitir que a próxima eleição para presidente da República já fosse do tipo quê? Direta. Mas Waltenberg, como é que se aprova a emenda constitucional? Essa emenda constitucional, ela teria que ser aprovada pelo Congresso Nacional. Ela teria que ser aprovada pelo Congresso Nacional. Teria que ser aprovada pelo Congresso Nacional. A emenda Dante. E deu certo, Waltenberg? Não, gente. Porque o Dante de Oliveira e vários partidos políticos, vários grupos políticos, vão para as ruas fazer a famosa campanha pelas diretas já. Campanha pelas diretas já. Waltenberg, campanha pelas diretas já, isso, como vai ficar conhecido. Campanha das diretas já.
Qual era a ideia? A ideia era mobilizar o povo brasileiro, mobilizar o povo, sim, a ideia era essa, mobilizar o povo, para que o povo pressionasse o Congresso Nacional e o Congresso Nacional aprovasse a emenda Dante. Porque se desse certo, em 1985, quando nós tivéssemos a eleição presidencial, ela já seria o quê? Já seria direta. A eleição presidencial já seria direta. Então, gente, o movimento começou em São Paulo, depois no Rio de Janeiro, mas ganhou as ruas de todas as grandes cidades brasileiras. Diferente do texto, eu até discordo do texto, dizer que isso foi regional, não foi. Nós tivemos campanhas da Direta Já, comícios das Direta Já, em Aracaju, em Salvador, em Recife, em Belo Horizonte, compreende, em várias regiões do Brasil. Votemeg, e aí, cara, o povo foi para as ruas, cantamos o hino nacional, pressionamos o Congresso, mas na hora H, no dia da votação, a emenda Dante não foi aprovada. Significa o quê, gente? Que em 1985, a eleição presidencial ainda foi do tipo quê? Indireta. Então, não foi o povo que elegeu o presidente, não. Foi o Congresso Nacional. E quem é o presidente eleito? Tancredo Neves. Seu vice, Sarney. E aí vocês sabem do desenrolar da história, né? O Tancredo vai morrer antes da posse e o Sarney assumirá o governo. Beleza? Vamos lá? Então, o movimento das Diretas Já foi desencadeado pela união de diferentes segmentos sociais, liderados pelos sindicatos do Centro-Oeste. Não, senhor. Começou em São Paulo isso, começou em São Paulo, tá? De acordo com os arranjos sociais e as lutas de classe dos trabalhadores vinculados ao setor petroleiro, não necessariamente. Pelos trabalhadores sem terras do Nordeste, não. Começou lá no Sudeste, começou em São Paulo, Rio de Janeiro, a Globo na época até tentou esconder, né? Mas quando o negócio foi ganhando volume, não teve mais como esconder. Ok? A partir da articulação de movimentos sociais e sindicais com base sólida na região Sudeste. Sim, São Paulo era a região que mais concentrava, mas, repito, aconteceu também no Rio de Janeiro, aconteceu em Minas Gerais, e o movimento se espalhou ganhando todo o Brasil. Pela mobilização suprapartidária oriunda da região Sul. Foi suprapartidária? Foi, porque vários grupos políticos foram para os comícios. Você via o Lula em cima do palanque, você via o Brizola, você via o Miguel Arraes, mas você viu também gente da direita. Você viu gente da direita, aqui em Aracaju nós tivemos o João Alves Filho, o Albano Franco, que eram pessoas da direita também apoiando a campanha das Diretas Já. Então foi suprapartidário, foi, mas não foi originário do sul do Brasil, e sim do sudeste. Mas, repito, ganhou todas as grandes cidades brasileiras. Beleza? Muito bem, senhores. Tchau. Fiquem com Deus. Até a próxima.